porque eu preciso, você precisa. Então vamos avançar aqui. Ele vai dizer, não recuseis, não dê as costas. É um termo que ocorre 10 vezes aqui no Novo Testamento, como eu já disse. Mas algumas traduções, por exemplo, Mateus, capítulo 5 e o versículo 42, você vai encontrar a frase, voltar às costas, voltar às costas. Dá quem te pede, e não volte às costas. Ainda no capítulo 20. Veja a riqueza de explicação com relação a não acreditar como devemos acreditar em Deus, em Cristo, na habitação do Espírito Santo. Isso para aqueles que nasceram de novo, que testificam a sua vida espiritual com o Espírito. Espírito Santo, aquele Espírito que nos santifica. Esse é o processo, é isso que ele está explicando. Veja a riqueza dessas explicações que esteja sendo revelado em você que está ouvindo. 6, 52 do Evangelho de Mateus, você vai ver aquela palavra do nosso Senhor para Pedro, embainha tua espada. Todos esses textos, eles vão mostrar para nós a seriedade daquilo que o Senhor está dizendo. Não recuseis. Não coloque, não meta a tua espada na bainha, não pare de lutar. Não dê as costas, não volte para trás. É justamente isso. Vamos olhar outros textos. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Quando Paulo diz assim, ele diz, está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Essa frase, me abandonaram, é o mesmo. Olha só, olha a história. Paulo tinha uma vida maravilhosa em termos de mundo, extremamente bem educado, top de educação, inclusive religiosa, abastado, perde tudo, é encontrado por Cristo, nasce de novo, e veja que ele acabou de dizer, ninguém defendeu Paulo quando ele precisava. Isso não acontece só com Paulo, não aconteceu só com Cristo. Isso acontece com qualquer filho de Deus. Isso para mostrar que o inimigo ataca os filhos de Deus. E se não é Deus nos proteger, o demônio me destrói daqui a 10 minutos. Nós somos fraquíssimos. Por isso que as pessoas, eu mesmo, quando queremos resolver as coisas da nossa cabeça, sem ter o Espírito Santo nos dirigindo, ter a proteção de Deus, quando a gente tem um mínimo de maturidade espiritual, que é o meu caso agora, é o mínimo, eu já fico muito preocupado em perder a proteção do meu Pai Celestial. Mesmo termo do original grego para a palavra recuseis. Abandonar. E por último, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 4, quando Paulo diz assim, e se recusarão dar ouvidos à verdade. Recusar. Aqui o sentido é... Hoje eu tenho um relacionamento com as pessoas e percebo que elas recusam ouvir a verdade. Elas recusam ouvir a verdade. Exatamente o que está na Bíblia. Aí depende de cada um escolher ouvir a verdade. Cristo é a verdade. E eu, como cristão verdadeiro, tenho que resplandecer Cristo. Testemunhar Cristo. Quem não quiser nos ouvir, quem não quiser ouvir o preletor, está rejeitando quem? Não está rejeitando o Luiz Fontes ou o Mauro, está rejeitando a Cristo.
como ele foi rejeitado naquela cruz. Por isso que eu digo que são poucos que realmente são filhos de Deus e não rejeitam Cristo. Eu não quero ir. Não quero ir. Estou tentando traduzir, irmãos, a seriedade da tônica do coração de Deus nessas palavras. Porque depois que você examina tudo isso, você deixa de olhar para quem escreveu. Digo mais, com reverência. Você até chega a deixar de olhar o que está escrito, para você fechar os olhos e sentir o coração de Deus nessas palavras para nós. De um Deus amoroso, que está vendo a hora que nós estamos vivendo. Hora de angústia, de desânimo. Hora em que muitos estão se deixando distrair. Hora em que muitos estão recusando caminhar. Hora em que muitos estão colocando as suas espadas na bainha, como disse Pedro, vou pescar. Dando as costas para o Senhor. E nós podemos dar as costas, como eu li esses textos, para poder traduzir um pouco a força dessa palavra, recuseis. Para mostrar que existem muitas formas de nós recusar ouvir a voz de Deus. Então aqui, versículo 26, ele diz, aquele cuja voz abalou, então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. E aqui, irmãos, eu me lembro daquele texto que está lá, no capítulo 12, versículo 4, do livro do profeta Daniel. Se você ler os versículos 1 a 4, do capítulo 12 de Daniel, você vai entender algo. Esse texto ele foi como que vilipendiado. Ele foi como que diluído na sua essência de revelação. Quando o Senhor diz assim para Daniel, vai Daniel, encerra as palavras. Encerra as palavras. Porque muitos ficarão em torno dela. E o conhecimento se multiplicará. E aí vieram aqueles intérpretes escatológicos com as suas arqueologias e usaram a palavra saber ali como ciência, porque é um termo genérico no hebraico, e fala de avanço de tecnologia. Isso é empobrecer a revelação. Isso é vilipendiar o sagrado. Porque ali não está dizendo nada disso, de tecnologia. Se você ler o versículo 9 e 10, vai te ajudar a entender. O sentido ali de encerrar é guardar com zelo, para um propósito específico. Porque agora chegou o momento em que eu creio que para mim e para você, para aqueles que amam a volta do Senhor, para aqueles que estão batalhando para se comprometer com aquilo que Deus está comprometido, para essa noiva que anela o Senhor, essa noiva que não está encontrando mais prazer neste mundo, essa voz fará todo sentido, porque ele vai libertar, ele vai fazer como se faz com o trigo, quando está amadurecendo, ocorre duas coisas. Ele vai se soltando da terra, ele vai se dobrando, diferentemente do joio. O joio vai enrijecendo e firmando as suas raízes na terra. E sabe o que o Senhor vai fazer? Sabe o que significa isso? O trigo representa o Filho de Deus, que vai soltando suas raízes do mundo, morrendo para o mundo e se curvando a Deus, seu protetor, seu guia, e que vai lhe dar um corpo glorificado, que o ama perdidamente. Já o joio representa o cristão nominal, o ímpio, que cada vez mais está preocupado com coisas do mundo e cada vez se aprofundando nas raízes do mundo, nos valores do mundo. Mesmo às vezes falando que é cristão, mas não está numa vida espiritual. Mas essa é a nossa função, é chamar atenção, é advertir, é o que a Bíblia diz, é o título dessa conferência. Advertência contra a apostasia.
afastamento de Deus. Dizer que essa voz vai